Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao programa Conversa de Classe. E vocês sabem, né? O nosso objetivo aqui é conectar as mentes brilhantes que atuam na educação com todas as mentes brilhantes aí que nos acompanham no dia a dia do nosso programa. E hoje eu estou com uma pessoa que eu poderia definir ele como um especialista de formação de professores. Só que para mim ele é muito mais que isso. Ele é um amigo, ele é um mentor, ele é uma pessoa que acho que me colocou nesses trilhos aqui da formação, então eu tenho muita gratidão por ele, né? E tenho muita alegria de saber que ele está aqui. Inclusive, gente, ele foi um dos primeiros roteiros que foram feitos aqui para Conversa de Classe. Só que a vida é assim e a gente grava, né? Quando a gente acredita aí que é o melhor momento, né? Então, eu estou aqui com o professor Rodrigo Blanco, Rodrigo Morosetti, né? Ele usa aí os dois nomes, mas vocês vão encontrar mais fácil como Rodrigo Blanco. E ele sabe que eu já vou começar mandando uma pergunta aqui para colocar ele contra a parede, né? Rodrigo, diante da defasagem na formação de professores após a pandemia, quais estratégias que você sugere para acelerar a otimização e a capacitação desses profissionais? E considerando aí as demandas específicas do contexto brasileiro. Professor Rodrigo, meu grande mentor, boas-vindas ao Conversa de Classe. Oi, Mar, obrigado. Queria primeiro agradecer essa recepção. Eu também tenho muito orgulho de estar aqui, sou muito feliz de trabalhar com você. Essa história que a gente tem junto, também te considero uma amiga. Eu acho que é uma história muito potente. Agora, sobre essa pergunta, assim, a gente sabe que a formação de professores já tem defasagens, não só em relação ao contexto da pandemia, né? A gente entende que a formação inicial de professores, já nas licenciaturas e pedagogias, muitas vezes ela discute as teorias de aprendizagem, mas não prepara realmente o professor para a prática de sala de aula. Então, os professores aprendem a dar aula dando aula. A gente que passou por sala de aula durante muitos anos sabe disso. A gente aprende na raça. E a formação continuada de professores, eu acho que o ponto principal que precisa ser trabalhado é a escuta ativa. As equipes de gestão e as equipes da Secretaria de Educação, e mesmo nas escolas particulares, muitas vezes entendem quais são os problemas que têm que ser resolvidos. Então, os alunos vieram no pós-pandemia com um acúmulo de defasagens muito grandes, e então a gente precisa preparar os professores para lidar com isso. Então, eu sei qual é o problema, mas existe uma lacuna muito grande de escutar o professor e perguntar, né, para ele, o que você está fazendo, por que você está fazendo dessa maneira, quais são as suas dificuldades, o que você gostaria de saber mais, para que a formação tenha significado, né, para esse profissional. A gente não pode esquecer que esse professor, ele tem, às vezes, ele acabou de chegar e tem uma série de desejos e vontades, acabou de chegar na educação, né, e tem muitos desejos de implementação e não sabe como fazer, e às vezes ele está há 20, 30 anos na sala de aula e eles têm muito conhecimento. Então a gente precisa saber lidar com esses dois cenários, né? O que o professor já sabe, quais são as dúvidas que ele ainda tem, esse professor que tem 20 anos, o que ele não sabe sobre as novas adolescências, né? Sobre as novas gerações, quais são as especificidades. Então, ouvir o professor para que a gente consiga montar uma formação que corresponda às expectativas dele de trabalho, eu acho que é o ponto essencial, porque senão a gente chega lá só para empurrar para ele o que a gente acha que ele deveria estar fazendo, e a gente não tem como fazer isso, né? Imagina você... isso acontece muito na educação, e se a gente pensar, transpor para qualquer outra profissão, é inimaginável, né? A gente chegar para um cara que está trabalhando há 20 anos e falar, isso que você está fazendo não faz mais assim, agora você tem que fazer dessa outra maneira, porque eu estou te dizendo que você tem que fazer. Sem ninguém te perguntar, né, o que você quer, o que você sabe, o que você aprendeu, quais são as suas dificuldades, o que você não está conseguindo lidar em sala de aula. Então, acho que a escuta é o primeiro ponto que tem que ser levado em consideração para a gente pensar em como fortalecer a formação dos professores nesse lugar. E Rô,
aconchegante ouvir você falar isso, né? Porque, de fato, gente, eu vou abrir o coração, né? Eu vivi esse processo com o Rodrigo, né? E eu posso falar para vocês, assim, de cátedra disso, né? O quanto é transformador a gente passar por isso. E o quanto isso também muda a nossa prática no dia a dia. E eu fico pensando, né, Rô, que eu fui aquela professora que ficava assim, nossa, mas tudo está mudando tão rápido, a educação está mudando rápido, as transformações estão vindo rápido. E aí, o que eu faço com isso? E o primeiro grande ponto foi entender, né, esse lugar de que tudo bem, tudo está mudando rápido, mas eu só vou conseguir lidar com isso na medida que eu identificar aquilo que eu já sei e que tudo bem funciona, né? Identificar aquilo que eu não sei e que daí, de fato, eu preciso dessa ajuda da formação, né? Que vai me ajudar a transformar a prática. E até pensando nisso, né? Acho que tem um gancho aqui com a segunda pergunta, né? A gente vive aí um cenário mesmo de transformação que eu acabei de comentar. Como que você acha que a gente pode promover a atualização constante dos professores e das professoras, levando em consideração esse cenário que muda de forma tão acelerada, mas ao mesmo tempo a gente conseguir integrar de forma efetiva as abordagens mais inovadoras, as metodologias inovadoras e as tecnologias, né, que agora fazem parte aí da vida da gente, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que para eu começar a responder essa pergunta, eu preciso fazer um contraponto aqui, que é a sociedade muda rápido, tudo bem, né? Faz parte do contexto social e da nossa história humana aqui, essas transformações, e essas transformações vêm sendo cada vez mais rápidas por causa da era da tecnologia, que é a era que a gente vive hoje. Tudo bem. Mas o conhecimento construído, ele permanece. Então, as teorias de aprendizagem que existem, elas não estão sendo transformadas. Vygotsky continua valendo, Piaget continua valendo, Paulo Freire continua valendo. Então, os teóricos que dizem como os alunos aprendem são os mesmos. Como a aprendizagem acontece dentro da cabeça do estudante, são conhecimentos que a gente tem há muitos anos. A gente fala hoje sobre metodologias ativas como sendo metodologias inovadoras, mas o construtivismo é antiquíssimo. Então, o que a gente tem, na verdade, primeiro, as pessoas precisam, os professores em geral, precisam ter uma boa base das teorias de aprendizagem, mas não só entender, porque não adianta eu saber, né, qual foi o estudo do Piaget, né? O que Piaget descobriu quando ele foi fazer experiências com as crianças sobre a maturidade da plasticidade cerebral de cada criança em cada faixa etária. Não adianta só eu saber isso, eu preciso entender como eu faço uma boa aula para uma criança de 7 anos e como essa aula tem que ser diferente para uma criança de 8 anos, de acordo com essa teoria do Piaget. Mas a teoria está dada. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existe um movimento também na educação, e que eu acho que é um movimento que faz parte de um processo da sociedade que a gente vive, que é de como a gente muitas vezes trata a educação como mercadoria. Então, existe esse lugar da influência do capitalismo, né, na educação, que é um pilar social, não é um pilar capital, que acaba fazendo com que a gente fique o tempo inteiro empurrando novidades no mercado educacional como se isso fosse um novo produto, né, um novo produto que tem que ser comprado, vendido. E, na verdade, o que a gente precisa entender dentro das novas metodologias, do que está surgindo de conhecimento, tá, o quanto isso casa com as teorias que já existem, e se as teorias que estão funcionando para mim estão realmente funcionando, os meus alunos estão aprendendo, eu não preciso ficar buscando a panaceia da educação o tempo inteiro. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, a gente fala, metodologias ativas é novo. Não, não é novo. O que a gente tem um discurso novo de coisas que são muito antigas para ficar transformando a educação em produto. E aí isso a gente tem que ficar com o pé atrás sempre, assim, né? Então, falar, não, agora o que vai resolver todos os problemas da educação é a educação baseada em projetos. Não, você pode ter uma escola que funciona muito bem com projetos e uma escola que funciona muito bem sem projetos. Tudo bem, são metodologias. A metodologia em si não vai resolver nada. O que importa é você fazer uma escolha de metodologias que para você funcione, que para sua realidade funcione, que para sua escola funcione e que esteja bem sustentada nas teorias de aprendizagem que são construídas há muitos anos. Acho que esse é um ponto principal, assim. Mas, além disso, a gente tem realmente uma revolução tecnológica e os professores precisam se atualizar para poder dialogar com essa juventude, né? E isso também não é uma novidade na educação. É uma coisa que é constante na educação, o fato de que a gente tem como
estrutura social da educação a ideia de que a gente tem uma geração ensinando a próxima. Então, esse diálogo de gerações, ele é próprio da educação, porque a função da escola é preparar, é acolher essa geração para que as novas gerações, para que elas se construam e, a partir daí, construam a sociedade do futuro, e que esses caras do futuro vão ser responsáveis por fazer isso de novo para a próxima geração. Então, isso é parte da escola. Então, por isso a formação contínua dos professores é essencial. Porque é essencial que a gente mantenha esse ciclo rodando, né? Essa ideia de que a gente está sempre se atualizando para descobrir quais são as demandas dessa nova geração. Eu acho que tem um ponto, então, que é muito importante, que é essa formação sobre tecnologia. A gente não adianta, por exemplo, lutar contra o uso do celular em sala de aula, não adianta lutar contra o uso da inteligência artificial. A gente precisa entender que as novas gerações estão lidando com essas novas tecnologias e nós precisamos nos preparar para apoiá-las para lidar com essas novidades. Mas isso não é uma novidade na educação, entende? É uma novidade na geração. A educação continua sendo esse pilar de construir as novas gerações, baseado em teorias de aprendizagem que são solidificadas. As pessoas aprendem experimentando, isso todo mundo sabe, os alunos aprendem a partir da experiência, do significado que eles atribuem a essas experiências que vão acontecer na sala de aula, isso não é novidade. Agora, o que a gente tem fortalecido muito nas formações de professores e lutado para mudar é a identidade do professor, porque se a gente só se remete a como foi construída a identidade do professor, a gente vai chegar nesse lugar, né? A identidade do professor foi construída como o cara que ele detém o conhecimento e precisa transpor o conhecimento para a nova geração. Hoje o conhecimento está disponível para todo mundo e o professor não tem mais esse papel. Então, o papel dele é mediar a relação desse aluno com o conhecimento. Então, vai mudar a estratégia como ele lida com a geração. Mas isso não é exatamente uma mudança na educação, sabe? É uma mudança em como o professor tem que estar o tempo inteiro se atualizando para poder lidar com as novidades da geração que está chegando. Eu acho que esses são os pontos que eu precisava trazer principais. Assim. Dá para falar muito mais sobre o tempo, né? Mas assim, deixa um pouquinho mais para a gente marcar mais entrevista. Boa. E o que é legal, né, Rô, o público que acompanha a gente, tem muito docente, né, que já está aí vivendo o dia a dia da sala de aula, que acompanha a conversa de classe, mas também tem uma galera que está na graduação, que ainda vai ocupar esses espaços na escola. Isso é bacana, né? A gente trazer essas perspectivas também para que as pessoas entendam para que lugar elas estão indo, né? Mas acho que principalmente elas façam esse crivo, né? De entender que não significa que tudo que você aprendeu na faculdade você não vai usar, né? Ninguém está dizendo isso para você. Mas, obviamente, que esses movimentos do mundo, da vida, da humanidade, eles vão refletir sempre na escola, né? E acho que outra coisa que é bem bacana, que a gente sempre traz aqui no programa para debater, né? A gente pensa no Brasil como um todo, mas a gente considera que esse todo é muito desigual, né? São desigualdades que são aí regionais e também socioeconômicas. Como que você acha que as abordagens elas podem ser mais inclusivas e mais equitativas também na formação dos professores, né? Para que a gente consiga garantir que todos os educadores tenham a oportunidade para ter um desenvolvimento profissional de qualidade. Boa. Bom, primeiro que se eu soubesse responder isso com categoria, a gente resolveria muitas questões da desigualdade, né? A desigualdade vai continuar existindo, a gente vai ter que lidar com ela. Existe um negócio que eu acho que é muito interessante para quem quiser pesquisar mais, que é a ideia de desenho universal, né? A ideia do desenho universal é uma ideia que vem da arquitetura, e aí ela é roubada para a pedagogia, e a gente chama de desenho universal da aprendizagem, que a gente, em vez de pensar os processos de ensino-aprendizagem para um grupo de pessoas específico e depois ficar adaptando esse processo para poder incluir quem ficou de fora, a gente deveria pensar sempre na aprendizagem de todos, né? Como que eu garanto a aprendizagem de todos, e depois eu vou pensar em questões específicas de um grupo ou de outro, mas primeiro a aprendizagem tem que ser pensada para todo mundo. Então eu acho que isso vale para a formação de professores, quando a gente vai pensar, tem que pensar em todos os professores, na formação do professor para com os alunos, essa ideia da aprendizagem ser pensada como algo universal. Na prática, isso significa muito mais
tirar barreiras do que adaptar a sua aula ou o seu conteúdo para que uma criança entenda, um professor entenda, ou outro professor entenda. O que eu estou chamando de tirar barreiras? Se as pessoas têm dificuldade com o acesso à tecnologia, não adianta eu querer fazer formação online o tempo inteiro, onde todas as formações que eu vou fazer vai ter um recurso que o cara vai ter que acessar, e depois ele vai ter um Moodle que é super complicado de administrar, e aí você está só criando uma barreira que vai impedir que esse professor consiga participar da sua formação. A mesma coisa com os alunos. Eu vou trazer tecnologia para a sala de aula. Não adianta você trazer tecnologia para a sala de aula com um monte de parafernália que um aluno, por exemplo, que tem uma dificuldade de audição não vai conseguir participar, ou que tem uma dificuldade de visão não vai conseguir participar, ou que tem um déficit de atenção não vai conseguir participar. Então eu tenho que pensar como é que eu tiro essas barreiras e crio um processo de comunicação que realmente fale com todo mundo, e depois eu posso pensar em, então, complexificar de acordo com a turma que eu tenho, com a realidade que eu tenho, mas o básico tem que ser inclusivo e tem que pensar nessa eliminação de barreiras. A gente que não, eu por exemplo, que tenho todos os 5 sentidos funcionando bem, não vou ter tanta facilidade, ou não vai ser automático para mim, se eu estou montando uma aula, montando uma formação, pensar, será que essa formação vai ser bem absorvida por uma pessoa que não enxerga? E aí, esse lugar da gente entender, partir sempre de uma visão da normalidade, do que seria o normal. Eu vou criar a formação, como eu não tenho nenhuma, não sou uma pessoa com deficiência, eu vou pensar só a partir do meu ponto de vista, e daí eu vou fazer uma formação que não abrange nenhuma pessoa com deficiência, e depois tem que ficar adaptando para o caso de ter uma pessoa com deficiência. Acho que a gente precisa incluir no nosso pensamento de planejador a ideia de que qualquer barreira que possa impedir que qualquer pessoa participe disso tem que ser eliminada a priori. E aí eu faço uma formação que seja realmente inclusiva. Isso é um ponto. Outro ponto também é a questão da regionalização. Aí tudo bem. Aí a gente vai pensar, o Brasil é enorme. Obviamente, dependente do que eu estiver fazendo, do que eu estiver planejando aqui, a formação que eu vou planejar para aplicar no Amapá não vai ser a formação que eu vou planejar para aplicar no Rio Grande do Sul. Então, a regionalização, tudo bem. Isso tem a ver com o primeiro ponto que eu falei, que é a questão da escuta, né? A gente começa sempre a planejar uma formação sabendo quem é esse público, escutando quais são as defasagens e as questões, as dificuldades do público que a gente vai atender. Então, acho que são dois assuntos diferentes, né? Uma coisa é como que eu faço um processo inclusivo para incluir a todos, e isso tem que ser padrão para qualquer coisa que a gente vai fazer, e outra coisa é como que eu atendo um público específico dentro das suas características regionais que acontecem no Brasil. Vai ser sempre muito... É um país de dimensões continentais, né? Vai ser sempre muito difícil você ter algo que funcione do Oiapoque ao Chuí, assim. Professor Rodrigo, né? Muito obrigada pelos insights, pelas palavras, mas principalmente pelo trabalho que você faz de fortalecer a educação no Brasil, porque isso é verdade, né? É inimaginável aí o legado que você está deixando, né? E as transformações que você fez aí ao longo da sua carreira. Eu te agradeço por você estar aqui no Conversa de Classe. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau, gente. Obrigado, mano.